Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, pois quem já pisou no Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, Santo Deus, a tua glória invade o nosso coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade e o privilégio de estar em sua presença, né? Aleluia. Estamos aqui com alguns irmãos, né, no contexto presencial. Outros irmãos estão nos acompanhando online. É um novo tempo, né? Um novo tempo que estamos vivendo. Precisamos agendar, precisamos estar nos organizando, né, para este momento. E queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu não sei você, né, mas esse período que nós estamos em campanha, nós estamos em campanha de 33 dias de leitura da palavra e oração. Deus tem ministrado aos nossos corações. Deus tem ministrado as nossas vidas, né? Nós já estamos em Apocalipse. Nessa noite estaremos Apocalipse 5, 6 e 7, né? 6, 7 e 8, perdão, 6, 7 e 8. Estaremos lendo. Nós louvamos ao Senhor. E pela essa oportunidade começamos em Gálatas. Por que em Gálatas? Porque muitas das vezes nós somos motivados a iniciamos ali em Mateus, mas às vezes pelo desânimo, pela situação que vai acontecendo, não conseguimos avançar. E aí perdemos muito da palavra do Senhor. E aquilo que Deus colocou no meu coração de iniciar em Gálatas, de nós entendermos o que a orientação das cartas pastorais, né, das cartas para as igrejas, porque Paulo começa a falar ali, ele fala a Gálatas aos que estão na igreja em Éfeso, ele começa a falar ali aos Filipenses, Colossenses, e ele começa a ministrar. E se você observar
e muitas das mensagens que eu tenho trazido, compartilhado aqui, tenho tentado focar nesses livros para incentivar a igreja, para incentivar os irmãos à leitura, para incentivar os irmãos à meditação, para incentivar a você buscar a Deus, a você se alimentar da palavra do Senhor. Queridos, no domingo falávamos que cristianismo, não tem como nós vivermos cristianismo se nós não vivermos nesses dois fundamentos importantes: oração e a palavra. A oração é onde nós vamos nos comunicar com Deus, é a nossa comunhão com o nosso Deus, é onde nós vamos falar com Ele, é onde nós vamos apresentar e vamos criar um relacionamento com Ele. A palavra é Deus falando conosco, e isso vai nos proporcionar nós estarmos mais próximo do nosso Deus, compreender a sua vontade, compreender os seus mistérios. Lá o salmista nos diz que a aliança, né? O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, né? Aqueles que desejam estar buscando do Senhor, e o Senhor quer revelar o seu segredo a nós. O Senhor quer revelar o seu segredo à igreja, né? E nós precisamos estar buscando. É o combustível do cristão, palavra e oração. É o nosso combustível, né? Se algo começa a falhar, você pode ver, falta a palavra, falta a oração. Quando nós nos voltamos para isso, há um vigor, né? Há um renovo, há uma alegria, há uma força, há algo que nos impulsiona, que não é algo humano. Por isso precisamos buscar. Então você vai abrir a palavra do nosso Deus. Nós vamos falar sobre as igrejas. Nós vamos falar sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos falar, você vai abrir em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Queridos, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e o achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Até aqui. Vamos agora ler, né, a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último que estava morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e terei tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus Santo, Deus Soberano, em nome de Jesus, Pai querido, venha ministrar aos nossos corações, venha falar conosco, Pai querido, neste momento, Pai maravilhoso, que estamos, ó Senhor amado, cultuando o Teu nome. Estivemos, ó Senhor amado, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, através de cânticos, Pai, através da oração, Senhor, através da contribuição, Pai querido, Senhor amado, a nossa gratidão a Ti, Pai, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tens suprido, Deus maravilhoso, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, seja sobre o povo, seja sobre cada vida, seja sobre cada lar, e que o Senhor ministre, Senhor amado, aquilo que nós necessitamos, ó Senhor amado, receber da parte de Deus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu quero iniciar apenas lendo esses versículos aqui, e queridos, e falar da importância dessas igrejas. Eram 7 igrejas da Ásia Menor,
aonde o apóstolo João, ele escreveu na sua carta, e ele registrou aquilo que o Senhor lhe mostrou, aquilo que o Senhor lhe revelou para que ele mostrasse. E queridos irmãos, e essas igrejas, elas tiveram uma importância, né, grande para a igreja primitiva, para a igreja dos nossos dias. Cada uma delas deu a sua contribuição, cada uma delas foi relevante nas suas ações, ainda que o Senhor Jesus, ao revelar a João, o Senhor estava ali, né, repreendendo, o Senhor estava trazendo uma palavra de repreensão, uma palavra de ânimo, mas também uma palavra de repreensão a 5 dessas igrejas. 2, o Senhor não relata nada, né? 5, o Senhor vê coisas nelas que não agradavam ao nosso Deus, né? Havia coisas ali que não estavam conforme a vontade de Deus, e Deus alerta, Deus traz um alerta, Deus traz, né, uma palavra, ainda que para alguns parecia dura, mas era uma palavra de alerta para que eles estivessem corrigindo o caminho para prosseguir no propósito do Senhor. Não foge dos nossos dias, meus queridos irmãos. Alguns dizem que essas igrejas, elas têm as características, e as nossas igrejas do hoje, muitas delas estão caracterizadas em cada uma delas. Eu não sei como é que nós venhamos nos ver e nos observar aqui através dessas igrejas, mas eu quero trazer a menção que uma coisa nós precisamos imediatamente corrigir, que naqueles dias eles deixaram de lado, eles deixaram, né, eles não atentaram, porque Deus falou, mas eles não ouviram. Deus alertou, e eles não deram crédito. Deus ministrou, mas eles acharam que não era com eles. Queridos, quantas das vezes Deus tem falado, quanto Deus tem falado conosco. Deus, Ele fala, né, de várias formas, né, as nossas vidas, seja através do pregador, através de um irmão, através de um sonho, através de uma meditação, através exclusivamente, diretamente ao nosso coração, nos advertindo, né, nos orientando, né, falando, ministrando o seu projeto e propósito. E queridos, e nós ao iniciarmos ali, nós vimos a igreja que estava ali em Éfeso, e ele coloca algumas características. Aquela igreja, ela perseverava na doutrina verdadeira, ele defendia a fé cristã. Era uma igreja que estava, né, voltada para o ensino, voltada para a doutrina verdadeira. Era uma igreja, né, que ela considerava a orientação dos apóstolos, ela sabia e conhecia o que eram as autoridades. Era uma igreja que a fé era perseverante, a sua fé era perseverante. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que eles estavam esquecendo em algo eles estavam perdendo ali, eles estavam se deixando, né, perder algo tão importante: o amor. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, ela foi perdendo o amor. Ela foi perdendo o amor uns para com os outros, né? O amor para com Deus. Ela foi esfriando no amor. E a palavra de Deus, ela nos diz que nos últimos dias, né, uma das coisas que estaria acontecendo é que o amor esfriaria em muitos. E nós não podemos deixar que o amor, ele venha esfriar em nosso coração. Primeiramente, o amor para com Deus, qual seja a circunstância. Precisamos estar sempre amando e alimentando, e nós precisamos cultivar isso. O amor, ele precisa ser cultivado. O amor, ele precisa ser regado. O amor, ele precisa ser, né, ativado a cada momento. Porque o amor é uma decisão, eu decido amar.
eu decido amar. É um momento que eu decido amar, eu tomo uma decisão de compreender isso. Só que aquela igreja, ela decidiu fechar o seu coração para o amor. E eu lembro, queridos, numa das trajetórias do ministério, no início do ministério, né, fazia alguns anos que eu já estava no ministério, e eu estava enfrentando uma situação muito difícil ministerialmente, né, estava enfrentando, né, uma resistência de parte de algumas pessoas que estavam resistindo à orientação, a minha autoridade, né, a minha função como pastor, a minha orientação. E aquilo começou a trazer um desgaste. E eu lembro, né, que eu fui na época ao saudoso pastor Vanderlei Batista de Melo, e fui conversar com ele. Ele era o nosso SD, e eu relatei toda a situação que eu estava enfrentando, e ele ouviu e me deu uma orientação baseado numa experiência ministerial que ele havia passado, que alguém lhe havia ministrado, e o que alguém tinha ministrado a ele, ele estava ministrando ao meu coração. E algo que ele me disse: pastor Ronaldo, pede amor, pede que Deus enche o teu coração de amor, pede que Deus te dê mais amor por essas vidas, dê mais amor. E aí, queridos, e ele me levou lá para 1 Coríntios capítulo 13, aleluia, aonde diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo esse mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, e comecei a fazer aquilo, ia orar a Deus e pedia: Senhor, dai-me mais amor, dai-me amor, dai-me amor. E comecei a colocar, e meus irmãos, né, e Deus começou a me dar uma graça e uma condição de suportar aquela situação, né, sem tentar revidar da mesma forma, né, ficando calado, muitas das vezes exercendo de uma maneira ao contrário daquilo que estava se levantando, ao ponto de, a um momento, né, a pessoa essa, né, ter se constranger e vir até a minha pessoa, e nós sentarmos, conversarmos, né, e resolvermos as situações e seguirmos algo tão interessante que Deus nos deu logo após um elo e um laço muito forte. E algo que aquela igreja tinha perdido, o amor. E queridos, se nos nossos dias nós somos preparados a revidar, né, da mesma altura, falar da mesma altura, agir do mesmo jeito, mas não é esse o projeto e propósito do Senhor. O projeto e propósito do Senhor é que nós venhamos constranger através do amor, que nós venhamos agir através do amor. E essa igreja, ela tinha a doutrina, ela sabia, ela conhecia a doutrina, ela conhecia a verdade, ela tinha uma fé inabalável, mas ela ruiu porque faltou amor. E eu quero te dizer que essas igrejas, elas sucumbiram, né? Elas eram hoje é a Turquia, naquela área onde é a Turquia, essas cidades eram cidades que tinham essas igrejas.
E o Senhor havia advertido, e quantas das vezes Deus tem advertido as nossas vidas? E às vezes nós estamos relutando com o nosso egoísmo, com a nossa a autossuficiência. Achamos que somos autossuficientes para agir diante de circunstâncias que Deus está nos dizendo. Tu tem que amar, o que tu tem que fazer é amar. O que tu tem que fazer é amar. E amar é uma decisão. E como parte disso, pastor? É o momento de nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho que amar, e coloca amor em meu coração. Eu decidi, agora a outra parte, tu vai trabalhar em minha vida, Senhor. Eu vou saber como reagir quando as pedras vierem em direção à minha vida, quando as palavras ofensivas vierem tentar me ferir, quando atitudes vierem tentar me agredir e me tentar me abater. Eu vou saber exercer, como usar o amor como um escudo, e este amor que é um escudo vai proporcionar, aleluia, vai agir, vai trazer a transformação a essa circunstância. E eu creio nisso, queridos, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, e o Senhor Jesus nos alcançou através do seu amor. O Senhor investiu em nós através do seu amor. O Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar através do seu amor. E Éfeso, a igreja de Éfeso, ela não ouviu que ela precisava, era de amor. Ela tinha fé, ela tinha ali fé, ela perseverava na doutrina, mas estava ali faltando o amor. Querido, Esmirna é uma das igrejas que ele não, o Senhor Deus, ele não revela pontos, que ele havia encontrado de erro ali. Mas o Senhor, Ele coloca situações, e o Senhor sabia a perseguição que ela estava enfrentando. Deus, Ele sabe a circunstância que você está passando. Deus, Ele sabe, aleluia, as circunstâncias, as lutas que se levantam. Muitas das vezes você está lá, você está tentando, você está fazendo da melhor forma, e lutas se levantam, circunstâncias. Deus está vendo, meu querido irmão. Deus, Ele está observando, e Deus quer que tu sigas sendo fiel, que você não esteja esmorecendo, mas que você seja fiel à promessa, ainda que as lutas estejam presentes. Mas eu quero te dizer que elas fazem parte. Se elas estão em tua vida, é porque Deus deu condição para que você vença, porque a palavra do nosso Deus diz que o Senhor não nos dá luta maior do que as nossas forças. Você tem força em Deus, você tem força em Cristo para vencer essas lutas que têm se levantado. Você tem força. Pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, é porque o Senhor não está vendo a situação. Pastor, é porque você não está na minha pele. Querido, eu posso estar distante de todas essas colocações, não conseguir alcançar o que você está sentindo, o que você está passando, mas eu quero te dizer que há um Deus que sabe, que está ao teu lado, e quer que você passe, não que você desista, que você alcance a vitória, que você veja, aleluia, e observe a alegria de alcançar a vitória. Não de ter o sentimento, não, eu desisti, eu abandonei, eu deixei a causa. Será que se eu fizesse assim, eu não, então o Senhor quer que levar você até alcançar a vitória. E queridos, e Ele vai te levar, Ele vai te conduzir. Lá no Salmo 23, é muito sugestivo para os nossos dias de agora. Ele diz que nós vamos passar pelo vale, o vale da sombra da morte. Eu não sei se você, mas quando nós líamos isso,
Parece que era só aquela família ou aquela pessoa que estava passando uma situação tão difícil com um familiar ou com alguém que estava, enfrentando uma dificuldade de enfermidade, já sendo assolado, já neste vale, sendo já nos últimos dias de vida. Parece que nós estávamos tão longe, mas para os nossos dias nós estamos no vale. Nós estamos no vale, nós estamos caminhando no vale. E nós estamos vendo aí amigos, familiares, conhecidos, várias pessoas tombando. As notícias estão chegando, um ano de muita perda. Não sei se nos outros anos a gente não era alertado, não era nos passado. Mas este ano nós temos visto isto. Mas neste vale o Senhor quer te conduzir. Porque a palavra de Deus lá no Salmo 23, ele disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele nos guia. Ele nos dirige. A vara é onde o Senhor fustiga, onde o Senhor traz a correção, a ovelha. O Senhor corrige, o Senhor está corrigindo muitas coisas nesse tempo. Ele está usando o seu cajado para dispersar os inimigos que se levantam. Porque às vezes a gente achava que era o cajado que ele batia, não, pastor, ele não bate com o cajado, ele bate com a vara. No inimigo que ele bate com o cajado. O cajado é um instrumento que o pastor usa de proteção para o seu rebanho. Mas o que ele traz a correção é a vara da correção. E aqui esta igreja estava sendo animada. O Senhor está dizendo: não, eu conheço as tuas perseguições. Eu sei que tu é fiel. Tu pode ser pobre em recursos. Os recursos, se você acompanhar comigo do versículo 8 ao versículo 11, ele mostra aí que essa igreja, a igreja de Esmirna, ela era de recurso, ela era pobre de recurso, mas ela era rica diante de Deus. Ela era rica da presença de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus. E nós precisamos, querido, precisamos de Deus. O que nós precisamos é Deus em nossa vida. Porque se nós observássemos, quantas pessoas têm quantias e quantias e quantias, mas estão pobres de Deus, pobres de amor, pobres de compaixão, pobres de misericórdia, pobres de amizade. Mas eu e você, estamos ricos de Deus. Deus está contigo. E isso, busque, porque em todo tempo Deus estará suprindo as tuas necessidades, porque Ele é o pastor que cuida. O texto também nos diz lá no início, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Do Salmo 23, versículo 1, nada me faltará. Deus, Ele vai cuidar de tudo. Queridos, a terceira condição da igreja é a igreja de Pérgamo. Diz ao anjo da igreja em Pérgamo: escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas
diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com uma espada da minha boca. Queridos, a igreja de Pérgamo, ela estava localizada num ponto, numa cidade onde o texto nos diz, era o trono de Satanás. Só pensa a situação de idolatria, a situação de cultos a outros deuses, as situações errôneas, que ali estavam estabelecidas. E esta igreja, ela estava ali, e ela tinha que ser relevante ali naquela situação que ela estava localizada, ela tinha que ser relevante. Mas o que o Senhor encontrou é que eles se deixaram se levar aos ensinamentos, às orientações, eles se deixaram, eles tiveram uma atitude de ser levado por ventos de doutrina. Eles se deixaram a outras doutrinas, a doutrina de Balaão, a doutrina de Balaque foi mais presente na vida deles, que eles deixaram Deus para seguir ensinamentos de homens, para seguir orientações de homens. E isso rompeu com a sua vida diante de Deus. E aquela igreja, ela deixa os princípios de fidelidade para viver, a duplicidade, ela estava tentando adorar a Deus e adorar as coisas enganosas deste mundo. Só que não há como servir a dois senhores, não há como, queridos. Por isso que o Senhor diz, era uma igreja que era infiel, não havia fidelidade, porque ela tentava dividir o seu amor aos ensinos dos nicolaítas, os ensinos, da doutrina de Balaão, aos ensinos que Deus havia dado. Ela não chegava a nenhum denominador comum, ela não conseguia sair das coisas que lhe prendiam, ela estava ali, vivendo sufocada, ela estava ali, vivendo numa condição, e o Senhor diz, a solução é arrepender. A solução é se arrepender. O arrependimento, uma atitude, quando nós nos arrependemos, é porque nós não queremos mais viver da forma que estamos vivendo. Queremos, uma mudança, queremos uma conversão radical em nossas vidas. Aquilo que estava acontecendo, eu não quero mais viver aquilo, porque eu estou entendendo que aquilo está me fazendo mal, e eu quero deixar, eu quero abandonar, eu quero, buscar algo que mude meu ser. Por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra que a primeira mensagem do Senhor foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa igreja, ela se confundiu, e ela se confundiu nos valores. Ela não tinha apenas Deus, como o seu devotar o seu amor, a sua devoção, a sua busca. Havia outras coisas, havia outras doutrinas, havia outros ensinamentos que elas colocavam no lugar de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, para não colocar nada no lugar de Deus. Deus, eles têm que estar sempre em primeiro lugar. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, de todas as coisas. Mas pastor, e os meus filhos? Sim, eu devo amar os meus filhos, mas jamais eles podem estar acima de Deus. Mas pastor, e meu esposo? Não pode. Pastor, e a minha esposa? Não pode. E os meus pais? Não pode.
Pastor, os meus bens. Não pode. Pastor, eu não posso colocar, não. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de todos. Por isso que muitas das vezes as pessoas, queridos, elas sucumbem quando elas colocam coisas acima de Deus, e essas coisas elas vêm naufragar. Às vezes a pessoa colocou, acima de Deus os filhos. E quando um filho vem faltar, as pessoas são sepultadas, os pais são sepultados juntos. Diz, um casamento é colocado acima de Deus, o cônjuge é colocado acima de Deus. É tudo. Porque foi um namoro, desde a infância, criamos, nos conhecemos, isso, aquilo. Mas não pode estar acima de Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de todos. E o que essa igreja, ela se perdeu, que ela colocou outras coisas aonde ela não deveria ter colocado, coisas, que ela começou a adorar, coisas que ela começou a dar mais valor, aquilo ela começou a dar mais valor. Queridos, um valor maior é ter Deus, porque se nós, aleluia, e a palavra de Deus nos diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Meu coração tem que estar em Deus. E quando meu coração está em Deus, eu enriqueço tanto meu coração que eu consigo dar o devido valor para as outras coisas e dividir a porção exata para cada situação. Porque Deus vai me ajudar. Deus vai me dar a devida compreensão das circunstâncias, situações que eu preciso valorizar e observar. Mas ela se misturou. Será que você não está misturando coisas? Nós precisamos de Deus, queridos. Nós necessitamos. Eu e minha casa, nós necessitamos de Deus. Minha vida conjugal necessita de Deus. Meu ministério necessita de Deus. Minha vida material, minha vida espiritual, minha vida financeira necessita de Deus. E quando Deus ele sai de cena, as coisas se complicam. Queridos, a igreja de Tiatira, a quarta igreja, é uma igreja altamente perseverante. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sabe aonde que essa igreja se perdeu? Essa igreja, queridos, é algo para que nós estejamos sempre atentos às profecias, aos ensinamentos, aos sinais. Nós não somos contrários. Deus tem me dado alguns dons, para o seu serviço, concedido alguns dons para o seu serviço. Mas nós não podemos ser aquela igreja que
que anda correndo atrás de profecia, atrás de revelação, atrás, o que Deus falou. Queridos, Deus tem falado através da sua palavra, Deus tem ministrado a nós através da revelação. E esta igreja, meus queridos irmãos, naquele momento se levantou alguém e começou a falar primeiramente, provavelmente da parte de Deus, mas logo após se deixou-se levar pela emoção e começou a falar coisas que começou a trazer um engano, trazer ações enganosas que eram projetos do coração do homem. Afundou o ministério daquela igreja. Quantas pessoas têm afundado a sua fé, porque em vez de buscar a palavra de Deus, de examinar a palavra de Deus, de crescer na palavra de Deus, estão atrás de revelação. A revelação maior já está declarada, queridos. O que é necessário para o homem, para a humanidade, já está escrito aqui na sua palavra. E a profecia, ela tem que estar, em concordância a palavra. Se ela não estiver em concordância a palavra, é mera emoção do homem. E nós sabemos que nos dias de Jesus, as multidões elas iam até Jesus, buscando o quê? Sinais. Eles queriam ser curados, eles queriam ser libertos. E eles alcançavam, muitos alcançavam. Nós vemos leprosos, o Senhor cura os leprosos, e eles vão embora e apenas voltam, eram 10, volta apenas 2, os outros vão embora. Alcançaram que necessitavam, mas aqueles 2, eles entenderam: nós precisamos de Deus. Nós não precisamos apenas de uma manifestação momentânea. Eu não preciso apenas de Deus para apenas Deus resolver esse problema da minha vida e depois eu dar continuidade à minha vida segundo os meus preceitos. Mas eu necessito de Deus para que Deus oriente o meu caminho, para que Deus me dê, através da sua pessoa, comunhão ao Pai, para que eu tenha a vida eterna através dele, para que eu lhe busque a cada momento e encontre nele refrigério, refúgio, fortaleza, apacentamento. Eu encontre através dele esta condição, a fonte, o alimento, que ele seja o pão vivo que desceu do céu, que ele seja a fonte da água viva para saciar a sede da minha alma, para fazer com que eu não venha ter mais sede, mas que a sua presença venha invadir o meu ser, invadir o meu coração, trazer saciamento, trazer alegria, trazer vigor, trazer vida. Eu não posso buscar a Deus só para resolver uma situação. Se Deus é muito mais, querido. Deus é muito mais. Vamos ir para a quinta igreja, a igreja de Sardes. Essas coisas diz aquele que tem um 7 espírito, capítulo 3, queridos. A 7 estrela, conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Queridos, Deus dá uma advertência muito séria à igreja de Sardes. Ele diz para aquela igreja que ela estava morta, ela estava morrendo dia após dia. E que ele observasse ainda as coisas que ainda estavam vivas. Havia ainda algumas coisinhas que não tinham morrido no total. E que ela precisava se arrepender.
que ela precisava colocar, o mais rápido, trazer, através do arrependimento ali a situação, para que houvesse trazer vida àquilo que já tinha morrido. E ele disse ser vigilante. Então era uma igreja que não conseguia vigiar. E nós sabemos que a orientação do Senhor, no Getsêmani, diz: orai, vigiai, para não entrares em tentação. Você pode, eu posso, nós podemos ser pessoas de oração, mas se nós não estivermos vigiando, queridos, nós vamos ser pegos de surpresa. Se nós nos deixarmos levar pelo sono, pela desatenção, coisas vão acontecer e nós não vamos ver e não vamos entender. E às vezes, querido, Deus está acenando, sabe? E às vezes nós entramos num curso, numa situação que Deus está permitindo para que eu e você venhamos sair, porque Ele fala, e nós não conseguimos atentar, e às vezes Ele deixa. Ele permite, para que nós venhamos ser acordados, despertados. Diz: dá valor, tem coisas que já morreram, mas tem coisas ainda que ainda estão vivas. Então, por isso começa a buscar a Deus, por isso começa, te arrepende, por isso confessa diante do Senhor, por isso pede ajuda, por isso busca a presença de Deus. Não fica naquele: eu não posso, eu não consigo. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele nos exalta. Queridos, mas é algo para nós observar, ao ponto que essa igreja chegou. As obras têm nome, mas são mortas. As atitudes são mortas, as ações são mortas. Ela precisava dar um jeito. Quem pode dar um jeito nessa situação? Só Deus. Através da ação que parte da minha parte, da tua parte, que parte dos nossos lábios, parte dos teus lábios, parte do meu coração, parte do teu coração. Se você não crer com o coração, se você não observar, e agora observe, será que não está morrendo coisas na tua volta e você está vendo? Está morrendo sentimentos, situações importantes estão se indo. Você já baixou a guarda. Você já está conforme com as coisas. Você acha que é assim mesmo? Muitas das vezes nós somos levados, mas os outros estão fazendo, nós vamos fazer. Se não deu nada com fulano, por que eu não posso também realizar? Queridos, não esqueça que tudo, que é feito nas trevas, na luz se dissipa. Que não há nada oculto diante de Deus. Nada fica oculto diante de Deus. Nada, tudo vem à luz. Tudo aparece.
E o Senhor estava chamando a atenção daquela igreja. Como o Senhor chama a nossa atenção para nós estarmos sempre vigiando. Mas pastor, eu estou bem, graças a Deus, segue assim. Pastor, não está muito bem, ajeita. Ainda é tempo. É tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar a Deus, é tempo de chegar diante da potente mão do Senhor. Filadélfia. Mas antes de ler Filadélfia, a igreja de Filadélfia, eu quero que você abra em Lucas 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais. Mas eu sou pequeno demais, não tenho força. Deus se agradou. E o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. E a igreja de Filadélfia, que é também juntamente com Esmirna, nós não vamos encontrar essa repreensão do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquela igreja, a Filadélfia, ela guardou a palavra, ela guardou, ela trouxe ali, né? O Senhor disse que o Senhor conhecia como era a sua força, o Senhor conhecia, e o Senhor estava abrindo uma porta, ainda que ela não tivesse força para abrir essa porta, Deus era que estava abrindo. Deus está abrindo portas que muitas das vezes nós não conseguimos abrir. Deus é o Deus que abre as portas, meus queridos irmãos. Se você precisa, clame a Deus, busque a Deus para que aconteça como aconteceu aqui com essa igreja. Ainda que achava que jamais ia alcançar, mas Deus deu graça. Deus deu graça. Deus deu força, ainda que a força dela era pouca. Então aonde ela encontrou força? No Senhor. No Senhor, na presença de Deus, na oração, na palavra, na comunhão. É aí que nós encontramos força, não ficando só, nos distanciando, abandonando, calando diante do Senhor, fechando a palavra. Mas a força, ela vem do nosso Deus. É Deus que nos dá força. Lembre da história de Sansão, um homem que nasceu com um propósito, nasceu com uma consagração. Azireu tinha, uma unção, uma força sobre ele, vinha de Deus. Mas ele sabia a força que ele tinha. Então ele começou a vacilar nas suas atitudes, fazer tudo aquilo que Deus não concordava. Sansão fazia, até o momento dele entregar o segredo, até o momento dele entregar o seu coração para o inimigo. Teu coração
é de Deus, tem que ser de Deus. Tua vida é de Deus, não entregue. Não entregue o teu coração, entregue ele para Deus. Senhor, o meu coração te pertence, é teu. Lá onde estão as nossas emoções, lá onde estão os nossos sentimentos, Ele entregou tudo. Pagou um alto preço, foi vazado os seus olhos, foi humilhado. Tornou escárnio, né? Escarneceram dele ali. E quando estavam brincando com a fé e com seu Deus, ele caiu em si e observou: o que eu fiz com tudo que Deus me deu. E Deus tinha dado muito àquele homem. Ele não tinha recebido mais, porque ele estava fraquejando, porque ele estava brincando com as coisas de Deus. Quantas das vezes Deus não tem dado mais porque estamos brincando com as coisas de Deus, brincando em nosso coração, brincando em nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E queridos, e aquele momento foi tão sério, porque ele viu que com o inimigo não dá para brincar, porque o inimigo ele sempre quer a tua destruição e o teu mal. Ainda que naquele momento o inimigo se mostrava, queria, compartilhar o amor para com ele, mas nós sabemos, ali o que o inimigo fez. Através daquela ação, enganou ele, levou ele à destruição, cortaram, as suas tranças, ele perdeu a condição, porque quebrou a aliança. Por alguns minutos de prazer, por alguns segundos de prazer ali, caiu tudo por terra. E meus irmãos, e aí quando ele vê, ele se depara e ele vê a dimensão de tudo aquilo que ele tinha sido ensinado, e ele vê ali em poucos momentos, poucas horas acontecendo com ele. O inimigo vai e vaza os olhos, vai e bota ele no cárcere, faz ele empurrar um moinho, prende os seus pés. Ele que tinha liberdade, agora ele está preso, está cego, não pode ver, está sem força. E o que fazer? Se fosse uma obra humana, ele ia pedir ajuda aos homens, e os homens iam dizer: não, mas tu já teve a tua oportunidade, colocaste fora, não tem mais. Mas a obra divina não é assim, queridos. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá uma nova chance, porque o Senhor quer ver nós crescer, o Senhor quer ver nós bem, o Senhor quer ver nós felizes, o Senhor quer ver nós fortes. E queridos, e ele clamou ali, ele chegou e disse: Senhor, me dá mais uma oportunidade. E o Senhor lhe deu a oportunidade. E ele começou a ver, sentir, ver não, porque ele estava sem visão, mas ele começou a sentir, queridos, que os seus cabelos novamente começaram a crescer. E ele começou, pediu ali que ele levasse até entre duas pilastras ali, que sustentava aquele templo. E ele começou a medir força, ele começou a ver que havia uma força que não era dele, Então ele entendeu: Deus novamente está comigo, Deus novamente está comigo. E quantos de nós, querido, precisamos novamente ter esta ação e esse sentimento: Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está presente. Ele não nos deixa, querido, Ele não nos deixa. E ele começou ali a empurrar, ele começou a empurrar. Comece a empurrar as coisas que estão te enfraquecendo. Comece a colocar elas de lado. Isso não é para mim. Começa a lhe empurrar. E ele começou a empurrar. E aquelas colunas
começaram a tremer e começaram a rachar, e aquele lugar veio por terra, e todos aqueles que estavam ali foram destruídos, e aquela situação ela foi destruída. Quanto Deus quer que nós venhamos empurrar coisas que estão nos sufocando, coisas que estão nos tirando a força. Empurre para o lado, empurre para trás, bote bem para longe de ti. Distancie da tua vida, distancie da tua família. Distancie, queridos. Não tenha medo, não. Às vezes precisamos ter atitude, qual seja. A palavra de Deus ela até mostra, às vezes até a roda dos escarnecedores, temos que deixar de lado, temos que sair. Aquilo já não está me fazendo bem, aquilo está frustrando meu coração, está batendo, está mudando a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Deus não está mais se alegrando, Deus já não está mais presente. Às vezes são as palavras torpes, às vezes são desejos ilícitos, temos que lançar, para que a força do Senhor seja sobre nós. E para nós finalizarmos, a última igreja, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Queridos, Laodiceia não se definia o que ela era e o que ela queria para si. Se fosse frio, ela estaria precisando de quê? Do fogo para aquecer. Se fosse quente, ela estaria precisando do refrigério para trazer um novo ânimo. Mas era uma confusão, porque não era nem fria e não era nem quente. Muitas das vezes as indecisões elas levam a termos atitudes como essa. Não alcançamos o calor de Deus e não alcançamos o refrigério de Deus. A palavra de Deus ela nos diz que quando o povo do Senhor caminhava no deserto, e eles caminhavam de dia, e diz que no deserto, saindo do Egito e indo para Canaã, era escaldante o sol naquela localidade. Mas o Deus poderoso, conhecedor da condição de cada servo seu, ele vinha e se colocava como uma nuvem. E aquela nuvem, queridos, ela impedia que os raios do sol viessem diretamente ao seu povo e trouxessem danos, trouxessem enfermidades, trouxessem morte. E o Senhor protegia o seu povo e levava o seu povo no dia. E é provável, queridos, que porque acontece, os ventos batiam e o Senhor guardava, eram ventos que não traziam areia em direção ao povo para machucar o povo. Era o vento que trazia refrigério. Quantas das vezes o vento do Espírito quer soprar
o vento do Senhor quer soprar em nossas vidas, mas nós estamos em indecisões, não sabemos o que queremos para nós, se queremos ficar na presença de Deus, se queremos Deus. Há momentos que nós temos que dizer: o que eu quero é Deus, o que eu quero é Deus que eu quero para a minha vida, eu necessito de Deus, o que eu preciso é Deus, o que a minha família precisa é de Deus, o que as pessoas necessitam é de Deus. Ah, mas pastor, mas na minha casa ninguém quer nada com Deus. Mas querido, há uma promessa: crer será salvo tu e tua casa. Crer será salvo tu e tua casa. Há um momento de você começar a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus começa a atentar para isso. Saiba que de noite, quando as baixas temperaturas caíam, aquele frio que nós aqui, né, da fronteira conhecemos, né, aquele frio de ontem de uma geada, né, o Senhor ia lá como um fogo e começava a aquecer aquele povo. Deus quer aquecer a tua vida. Deus quer trazer refrigério à tua vida. Ainda que você esteja: pastor, eu estou em luta, Deus quer trazer refrigério. E quando você precisar ser aquecido, Deus vai aquecer. Deixe que o vento do Espírito sopre. Deixe que o vento do Espírito sopre sobre ti. Mas não fique como aquela igreja ali, que não sabia o que ela queria, se ela era morna, se ela era quente ou se ela era frio. Ela se tornou morna. Quero convidar o Ministério Louvor e quero orar com você nesse momento. Não sabia o que ser. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, Ele é a provisão exata daquilo que nós precisamos. Eu, por muitas das vezes, né, andando no carro, alguns anos atrás, eu colocava numa rádio, e nessa rádio que eu colocava, ela tinha um testemunho, um irmão, não sei quem é, que eu tenho dificuldade com nomes, e ele contava que esse irmão, ele chegava na igreja, e ele começava a adorar a Deus, e o pregador disse que ele colocava fogo nele mesmo. E não precisava, né? Não precisava dizer, não, mas ele mesmo começava a glorificar a Deus, ele mesmo começava a adorar a Deus, ele mesmo começava, né? Ele era tomado pelas línguas estranhas, ele glorificava, ele chorava, ele levantava as mãos, momento do louvor, ele expressava, né, o seu louvor com intensidade, no momento da palavra, ele estava ali, glória a Deus, aleluia, e o pregador, né, contando desse testemunho, ele disse, esse irmão se colocava fogo nele mesmo. De tão viva era a presença de Deus na sua vida, que ele não precisava, né, se o louvor estava, né, ministrando, se o pregador estava cheio do Espírito, não, a presença, ele entendeu que o seu culto era individual e que ele precisava adorar a Deus na intensidade da sua alma. Nos colocando, queridos, que quem realiza o culto a Deus sou eu e você. Culto é uma atitude individual. Ainda que diante dessa pandemia e diante de algumas perseguições, né, ainda meia mascarada, mas que a igreja está já enfrentando, né, em alguns locais, né, no mundo, na nossa nação, querendo, né, alguns locais querendo impedir que o povo de Deus esteja reunido.
Não pode faltar culto na tua vida. Mas como, pastor? O culto tem que ser aonde você está. Você tem que estar adorando a Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Você tem que estar amando, a Deus, as pessoas, amando, buscando exercer a ação do cristianismo, porque você é a igreja. A igreja não é essas paredes é um local de reunião onde nós estamos,